Amigo e amiga do canal Sarriá, bem-vindo e bem-vinda. Me chamo Leandro Amin. Hoje estou ao lado de Bruno Bonsante, meu amigo de quando. Eu não saberia. Será que a gente já se conversa há 10 anos com microfones? Acho que sim, né? Acho Com o que sim. primeiro Trivela. O primeiro Trivela foi em 2015, talvez, alguma coisa assim. Já há muito tempo, amigão de fé, irmão, camarada de trajetória, de corrida em nome da comunicação, de bola, do amor pela bola e, evidentemente, ele já sabia que seria convocado para falar com o Sarriá cedo ou tarde. Talvez ele não soubesse que seria num domingo à noite com final de NBA na televisão, mas é a hora que dá. Tudo bem, Bruno Bonsante? Tudo bem, fico muito honrado pelo convite, agradeço bastante. Realmente não teve muitas opções de data, né? Você falou ou de manhã ou à noite. Aí a gente foi e fez na primeira noite que apareceu. Mas vamos falar aí sobre seleção brasileira, que tem muita coisa para dizer. Nem tudo de bom, né, para dizer sobre a seleção nesse momento, mas tem bastante assunto, sim. Eu faço o reforço para o nosso público, para o amigo e para a amiga da Sarriá. Eu agradeço demais o volume. Se a gente fizer a regra de três, fizer o cálculo entre o público real que a gente tem nesse começo de trajetória, o Sarriá está só no começo, é a primeira data FIFA que a gente está aqui com o Sarriá. Então, o público que a gente tem, e em comparação com o que a gente tem de comentários nas nossas lives e de interações nas redes sociais, é muito fora da curva. Isso me alegra muito, isso me faz muito bem. E eu aproveito para relembrar que em breve, terminando a data FIFA, eu vou abrir câmera sozinho aqui para responder perguntas, responder comentários que vocês fazem. Então, se quer a minha opinião sobre alguma coisa, quer fazer uma crítica, quer fazer uma sugestão de tema, bote aí, porque a nossa caixa de comentários está sendo um lugar bem rico e eu vou com certeza recorrer a essa caixa em breve para a gente conversar detalhadamente sobre o que vocês quiserem e sugerirem. Eu tenho o Bruno Bonsante aqui, a gente vai falar um pouco de seleção. A seleção joga na terça-feira, estamos no meio de uma data FIFA, um domingo com poucos jogos. Um deles eu vou começar com o Bruno Bonsante falando sobre, porque não envolve a seleção brasileira de forma direta, mas indireta. A gente daqui a pouco vai falar sobre alguns dos jogadores que estão sob escrutínio. Quando a gente critica alguns jogadores da seleção, uma das críticas normais que a gente faz é a convocação não é injusta. Esse cara tem que estar convocado, porque ele está jogando bem. Ele é bom. Ele está no clube dele sendo protagonista. O que acontece para na seleção as coisas não andarem? Como o Bruno Bonsante, de longuíssima carreira, vem dos campeonatos pela Europa, você acompanhava na Trivela, agora acompanha no meio-campo e vai acompanhar por muito tempo, se você for esperto, porque se você for vacilão, você deixa de acompanhá-lo, mas se você for esperto, você vai acompanhar. O Bruno Monsanto vai ter como explicar para a gente, por exemplo, do ponto de vista tático, do ponto de vista de estrutura de time, o que pode ser uma hipótese para a gente entender por que funciona, por exemplo, o Bruno Guimarães de preto e branco, mas não funciona de verde e amarelo. Mas antes de qualquer coisa, Bruno, a gente está num domingo, como eu disse, um domingo de poucos jogos pelas eliminatórias da Copa e um jogo que definiu a Nations League. Espanha e Portugal fizeram um jogo de 120 minutos, muito bom, por sinal. E acaba sendo inevitável nesse momento de fragilidade da seleção brasileira, que sempre que a seleção espanhola faz um jogo grande, como fez na semifinal, que Portugal mostre os seus talentos jovens, como mostrou dessa vez, que a gente fale ou pense ou tema, será que a seleção brasileira vai conseguir encarar esses caras alguma vez? Aí vem aquela conversa que o Brasil não ganha de um europeu em Copa há muito tempo, e esses fantasmas nos rondam, né? Você assistindo Espanha e Portugal hoje, é, o que você sente? Você acha que foi um tipo de jogo? Não vamos nos esquecer, Portugal, as duas perderam para Marrocos na última Copa do Mundo. Então, a Copa, ela tem um funcionamento diferente. Mas quando a gente vê o ritmo do jogo, foi um jogo de um ritmo muito alto. E aí a gente olha o que a seleção brasileira tem feito hoje e realmente parece que a gente está muito atrás. Como é que você enxerga? Parece que a gente está muito atrás. Eu acho que tem dois aspectos em que a gente está atrás. E esses são os únicos dois que importam, na verdade, né?
Não especificamente em relação a esse jogo, né? Mas ao longo da campanha na Liga das Nações, as semifinais foram ótimas partidas também. E como esses times vêm sendo trabalhados ao longo do ciclo. Eu acho que Portugal e Espanha, mais Portugal até do que a Espanha, tem, no geral, jogadores melhores do que o Brasil hoje em dia. E acho que essa é uma novidade, essa é uma mudança em relação ao que a gente se acostumou da seleção brasileira, que a gente ainda não está conseguindo lidar muito bem. Né? Porque se você pega o time de Portugal, esse mesmo que jogou agora com a Espanha, tem dois campeões europeus ali, o Vitinha e o João Neves. O João Neves até jogando deslocado na lateral direita, como jogou na semifinal. Rubem Dias, que é um dos melhores zagueiros da Europa, que é um dos líderes do Manchester City. O Nuno Mendes, que também acabou de vir do título europeu, tem três, na verdade, e fez uma atuação brilhante defensivamente contra o Yamal, como tinha feito contra o Salah, por exemplo, nas oitavas de final da Champions League. Tem Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que são dois meias que, assim, a gente vai falar do meio-campo do Brasil daqui a pouco. Se o Brasil tivesse um desses, não tinha tanto problema. Né? Você centralizava no Bernardo Silva, no Bruno Fernandes, e o resto só complementava. O problema é que o Brasil não tem. E o trabalho coletivo da seleção de Portugal não é ótimo. Né? Mesmo com esse título, eu acho que tem muitos problemas em relação a uma coisa que acontece bastante no futebol de seleções, que é o treinador conseguir realmente tirar o melhor das suas peças. É difícil fazer isso, porque você não tem o dia a dia, você não tem treinamento toda hora. A gente fala a mesma coisa do Deschamps na França, por exemplo. Na Espanha é diferente. A Espanha tem um coletivo muito forte desde a época do Luiz Henrique, o que é um pouco também fruto de você ter, né, essa identidade de jogo muito bem definida. Só que essa não é uma Espanha de tic-tac, essa é uma Espanha de intensidade e pressão, como é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, por exemplo. O Luiz Henrique não está mais no comando da Espanha, foi campeão da Eurocopa com o De La Fuente, mas tem uma sequência de trabalho aí que é muito clara, né? E se você for pensar que o Brasil também, de novo, não tem meio-campistas que nem a Espanha tem, nomes o próprio Fábio Ruiz, mais um campeão europeu, o Zubimendi e o Pedri. O Zubimendi até acho que não é tão assim, né? Mas o Fábio Ruiz, pela temporada que ele fez, e o Pedro é um jovem meio-campista muito dinâmico. O Brasil poderia competir com a Espanha nas pontas, porque tem o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Rafinha, mas você tem que colocar esses caras em jogo, né? E a Espanha sabe colocar muito bem o Lamine Yamal e o Nico Williams. E até improvisa como centroavante, porque você tem tanta gente jogando em volta que o Oyarzabal consegue fazer essa função de ser um centroavante um pouco mais armador. Então, olhando para essas duas seleções, eu vejo elas um pouco à frente em questão individual, mais Portugal do que a Espanha, e também à frente em questão coletiva, mais Espanha do que Portugal. A gente vai falar de alguns jogadores, como eu citei aqui, mas antes de qualquer coisa, bom, só deixa eu falar que hoje de manhã, manda um abraço para o Leonardo Dai, eu participei do programa CBN Esportes, na Rádio CBN, e ele me perguntou especificamente sobre o Richarlison, e o Richarlison não está na nossa pauta aqui, né? Você perguntou de quais jogadores você quer que eu fale para eu fazer Sim. uma lição de casa, eu não citei o Mas Richarlison, podemos me falar do explique por quê. Richarlison também, se quiser. Podemos. Quem sabe no fim a gente fale, mas eu quis tirá-lo, eu não quis colocar, e explico por quê. Eu acho que o Richarlison faz parte de um consenso, se não um consenso, é uma maioria esmagadora de pessoas que acha que ele tecnicamente não está bem, que ele não está jogando o suficiente para merecer uma titularidade de seleção, mas a gente tem que ser equilibrado para ser justo com o atleta, sem dar munição para que seja um covarde com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa na rede social e faz uma crítica ao Richarlison, isso aconteceu no meu Twitter, por exemplo. Quando eu critiquei o Richarlison na rede social, o meu tweet foi retuitado por pessoas que usaram a minha crítica para massacrar a pessoa, porque é uma pessoa que já falou sobre saúde mental, é uma pessoa que já falou sobre as suas fragilidades, é uma pessoa sentimental, é uma pessoa que, do ponto de vista aí de participar das conversas do Brasil, né? Então, se está desmatando a Amazônia, ele vai e fala sobre, é um cara que participa, assim, isso gera muita antipatia de pessoas que, na verdade, não estão aí para conversar de bola, estão para massacrar pessoas. Então,
Acho que está claro para todo mundo que me acompanha que eu não convocaria o Richarlison, não acho que o Richarlison está habilitado hoje para ser jogador da seleção brasileira. Mas eu não vou ficar falando e batendo nessa tecla, não vou falar que ele foi nota 2, eu dei nota 2 para ele, né, no jogo contra o Equador, mas não vou ficar repetindo isso, falando por cima e reafirmando isso, porque eu sei que isso acaba sendo usado. E se é para a gente fazer uma crítica de boa e ver essa crítica ser usada por pessoas que não estão afim de conversa, eu prefiro não fazê-lo, porque eu não me dou mais o direito de ser ingênuo, certo? Eu acho que o que vale ressaltar bem com o Richarlison é que ele teve 2 anos muito prejudicados por lesões também, né? É fácil falar sobre o Richarlison ter jogado porque ele não tem jogado muito, ele joga muito pouco. Ele teve uma oportunidade boa quando sai o Harry Kane, porque o Tottenham não contrata nenhum centroavante, então ele poderia se tornar esse centroavante. Ele acaba não se tornando, tem até uma sequência boa na primeira temporada do Postecoglou, mas os gols acabam indo mais pro som, acabam sendo um pouco mais distribuídos. E essa última temporada, em que assim também é difícil, mesmo que ele estivesse jogando, como é que você vai avaliar? O Tottenham perdeu 22 jogos na Premier League, ele se machucou muito e jogou muito pouco. Então, assim, não é nenhuma questão de lembrar de como o Richarlison jogou na seleção, às vezes bem, às vezes mal, e falar, eu nunca gostei dele, ele agora não tá bem. Ele agora não tá bem não por causa da seleção, ele não tá bem do clube dele também, ele tá com outros problemas que não tem tanto a ver com o desempenho. Você citou a questão da saúde mental, mas também a saúde física dele não tá ótima. Então esse não é um grande momento também, mesmo pro Richarlison chegar na seleção brasileira, porque ele carrega todos esses problemas. Ele vai nessa primeira convocação, porque quando o Ancelotti abriu lá o Transfer Market, colocou o Brasil, ele falou, Richarlison, verdade, já joguei com ele. Então chama que eu pelo menos conheço o cara. Mas eu imagino que pelo desempenho dele na temporada, ele não teria sido convocado. O que a gente faz quando assume a seleção no Futebol Manager, né? A gente vai na lista Exato, nacional, já conheço você. elenca pelo preço. Siga o Bruno Bonsante no canal Bonsa FM, o nosso jogo de idolatria, Futebol Manager, desde 1999 que eu lido com esse jogo, ou até mais cedo que isso, sei lá. Bruno Monsanto, o segredo de Tostines, de todas as posições, funções, peças do time, aqui e ali, jogadores que estão convocados, que não estão, eu acho que o primeiro dessa conversa chama-se Bruno Guimarães. Queria ouvir de você, queria que você fosse didático comigo, que você sabe que eu assisto pouco futebol inglês, a gente tem que fazer escolhas na vida, o futebol inglês eu acabo assistindo menos do que o italiano, menos do que o espanhol, e assisto muito mais divisões inferiores do Brasil, vejo Argentina, acabo vendo pouco futebol inglês, essa que é a verdade. E acho que muita gente está na mesma situação. E quando olha o Bruno Guimarães na seleção, não entende o que pode estar acontecendo. Ele até capitão chega a ser no Newcastle. Como é que funciona o Newcastle do Bruno Guimarães? Vale lembrar que ele não joga sozinho como brasileiro, tem outro brasileiro convocado regularmente lá, que é o Joelinton, que eu por um momento achei que pudesse ser o nosso correspondente ao Depou, que é um jogador muito forte fisicamente, alto, que chega no ataque, que sabe ser um meio atacante, mas sabe quebrar a bola também, sabe ser durão, e não foi o que aconteceu quando ele chegou na seleção, ele se mostrou abaixo da minha expectativa, mas é, como é que a gente pode usar e explicar o Newcastle do Bruno Guimarães para entender o que acontece quando ele joga pela seleção? Acho que força física é uma expressão importante aqui, porque é um meio-campo do Newcastle que é muito forte fisicamente, em uma liga que é muito forte fisicamente, né? A liga inglesa você precisa ser forte, você precisa correr, você precisa entrar nas divididas, e o Bruno Guimarães faz muito isso. Se você olha as partidas dele, lances dele, ele tá toda hora sofrendo falta, ele tá toda hora dividindo para recuperar a bola. Ele é um meio-campista de muita arrancada também. Ele tem um drible ali, um drible curto para abrir o corredor antes de disparar. Mas quando ele leva a bola para frente para o Newcastle, às vezes uns lançamentos, mas geralmente mais nas arrancadas. E ele mudou de função nessa temporada. Ele era o primeiro volante do Newcastle. Na temporada passada, o Newcastle contratou o Tonali, que é um meio italiano, e o Tonali foi suspenso por um ano por causa de violação de regras de apostas. Então o Tonali volta nessa temporada e o Newcastle não começa bem. E tem uma discussão em torno do time do Newcastle que será que você consegue jogar o Bruno e o Tonali no mesmo time?
com o Bruno como camisa 5, como primeiro volante, o Tonali mais à frente. Às vezes à direita, às vezes à esquerda, com o Joelinton complementando ali. O Ed Howe, num jogo contra o Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, deixa o Bruno no banco de reservas, começa com o Tonali, o Newcastle tem um ótimo desempenho. Ainda demora algumas semanas para efetivar essa mudança, mas aí ele inverte, traz o Bruno para primeiro volante e solta um pouco mais o Tonali. E aí você tem um meio-campo do Newcastle que os três caras são muito fortes e correm muito, né? O Tonali ele tem um pouco mais aquela até porque ele começou a carreira sendo comparado ao Pirlo, né? Porque ele saiu do Brecha e tinha o cabelo e ele mesmo falou que ele é mais uma combinação de Pirlo com Gattuso, porque hoje em dia você também tem que ser realmente não dá para você ser um meia só técnico, você tem que ter força e muita corrida também, que são duas características que ele tem. Então você tem esses três jogadores que se complementam bem. Só que assim, o Newcastle não é um time que trabalha muito a bola. Ele é um time objetivo. Ele é um time que tem, acho que, a nona taxa de posse de bola da Premier League e é um time que recupera a bola e corre para frente. Recupera a bola e busca os pontos. Ele é um time que joga muito pelos lados. Tentando buscar o Anthony Gordon para um cruzamento para o Isaac. Às vezes o Isaac mesmo se desloca, busca o cruzamento para o Gordon. Então não é um time que fica trabalhando a bola. Então, se você tentar colocar o Bruno Guimarães como camisa 5 da seleção brasileira num sistema de posse de bola, que é o que o Brasil tem que. O Brasil é meio que obrigado a jogar dessa maneira contra a maioria dos adversários, porque os adversários, no geral, se fecham e usam bloco baixo contra o Brasil. É difícil para ele encontrar os espaços para dar as arrancadas que ele costuma dar. Ele tem melhorado quando ele chega perto da área e tenta dar um passe, tenta dar uma assistência. Às vezes faz um gol, os números dele foram um pouco melhores esse ano, mas ele é muito mais um jogador de força física e arrancada. E acho que se o Brasil não for jogar de contra-ataque, é difícil realmente de encaixar isso, as melhores características dele no time do Brasil. O Bruno Guimarães jogou com o Casemiro atrás dele dessa vez, na última data, na última partida contra o Equador, então não foi esse primeiro volante, poderia ter sido um jogador de mais aproximação lá no ataque, mas ninguém se aproximou. E aí eu converso com você, Bonsa, sobre essa parte do meio-ataque. Quero falar sobre o Rafinha. Contra o Equador jogou o Estevão, aberto pela direita, tentando cair para o meio quando conveniente, a mesma coisa o Vini Júnior pela esquerda. A reclamação clássica do Brasil é que falta um 10, falta um meia criativo. Eu não vou entrar nessa bola dividida, porque acho que já está superado, que essa ideia é mais uma idealização, que é gostoso, é importante a gente ter de alguma forma, mas isso não vai acontecer agora, não é o ponto, mas o ponto é o jogador que consegue preencher esse espaço, que consegue chegar, o famoso pisar na área, o famoso entrar na área vindo por dentro para pegar um rebote, para pegar um cruzamento que vem por trás, para tentar jogar nas costas dos volantes, causar incômodo, empurrar o meio de campo adversário para trás. Esse tipo de jogador a gente precisa, de alguma forma a gente tem, a gente sabe que no Real Madrid o Vini Júnior joga também por dentro, é outro sistema, a gente imagina que o Rodrigo vai ter facilidade de fazer isso também quando for convocado, mas o Rafinha pode ser que jogue contra o Paraguai de titular no lugar do Estevão. Se ele jogar de titular no lugar do Estevão, ele vai jogar com outra função em relação à função do Estevão. O Estevão jogou aberto pela direita e por dentro. O Rafinha do Barcelona não jogou nessa posição, porque tem um moço no Barcelona chamado Lamine Yamal, que joga naquele setor, que faz aquele papel. Então aquele papel não é do Rafinha durante o ano, durante o tempo que não era da FIFA, durante a sua vida em clube. O que a gente pode depender do que o Rafinha faz no Barcelona, que ele deveria fazer na seleção? Você consegue ser didático para a gente também? Porque o Barcelona foi mais visto pelo público, sem dúvida. Sim. Mas fica uma conversa de que o Rafinha foi o 10 do Barcelona e talvez não seja tão preciso assim também esse comentário. Não foi o 10 no sentido que a gente pensa no 10, né, na mística do 10. Eu achei uma declaração do Hansi Flick lá no começo da temporada, acho que em novembro, que ele dizia que a ideia dele era que o Rafinha fosse o líder da pressão do Barcelona, ele fosse o primeiro jogador, o que dá o gatilho da pressão. Quando o time adversário está saindo com a bola, ele puxa essa pressão. E isso tem várias implicações, porque quando o Barcelona, se ele está lá na frente, quando ele recupera
quando o Barcelona recupera a bola, sobe suas linhas, recupera a bola, ele é o jogador mais avançado, ele é o que está mais perto do gol adversário para receber a bola nas costas da defesa. Porque quando o seu time pressiona alto e recupera a bola, você muitas vezes, quase sempre, pega o seu adversário desorganizado. Então você tem espaços para fazer essas corridas. O Rafinha não é um ponta tão bom assim no mano a mano. Ele é um ponta mais de movimentação e de aparecer no lugar certo na hora certa. Eu até peguei, fazendo a minha lição de casa para esse podcast, fui ver os gols e assistências dele nessa temporada. Quase todas é um toque na bola. As finalizações, quase todas elas. A bola chega, ele bate. A bola chega, ele dá o passe. Ou em contra-ataque. Né? O Barcelona também é um time de muito contra-ataque. Quando ele dá mais do que um ou dois toques na bola, é quando ele está puxando os contra-ataques. Então, o Rafinha, o que destravou muito o Rafinha nessa temporada foi um estilo de jogo quase suicida do Hansi Flick. É muito alto risco e alta recompensa, como a gente viu na semifinal contra a Inter de Milão da Champions League. E é um time que joga com a linha quase no meio campo, pressionando o tempo inteiro, recuperando a bola, e aí aciona o Rafinha em velocidade, aciona o Yamal também, aciona outros jogadores. O Lewandowski se movimenta bastante para abrir espaço para essas corridas do Rafinha. E aí eles têm uma qualidade, ele nessa temporada tem uma qualidade acima, sobrenatural praticamente, de finalização e de passe, né? Ele acertou algumas finalizações que eu olhei e falei, bom, isso não é o mesmo cara que eu vi no Leeds. E, além disso, ele recebeu muitas bolas em ótimas condições. Aí, de novo, quando você carrega para a seleção brasileira, é uma dificuldade parecida com a do Vinícius Júnior. Rafinha pega a bola na ponta direita, até acho que a posição dele não importa tanto assim. Ele jogou majoritariamente pela esquerda, mas ele jogou por dentro também, quando o Ferran Torres entrava, e ele jogou pela direita no lugar do Lamine Yamal, quando o Yamal não estava jogando. Mas é mais uma questão de, tipo, em qual condição que ele vai receber a bola. Porque se o Brasil sair jogando devagar, permitir que o time adversário feche as suas linhas, e aí você dá a bola pro Rafinha na direita, e aí o lateral esquerdo cola, você tem o zagueiro atrás do lateral esquerdo e o volante tá por ali também. De repente ele tá cercado por três, a única coisa que o Rafinha vai fazer é o que ele faz na seleção brasileira, que é cortar para trás e fazer o cruzamento fechado. Cortar para trás e fazer o cruzamento fechado, ou recomeçar a jogada. Né? O que eu fiquei muito impressionado com a temporada do Rafinha, tá? Mas esse não é o Rafinha de verdade. Um Rafinha de 50 gols por temporada, 50 contribuições de gol por temporada, isso é fruto mais do trabalho coletivo do Barcelona do que da qualidade individual dele simplesmente. Eu acho que ele é um ótimo jogador, mas ele não é um dos melhores do mundo, ele não é candidato à bola de ouro. Mas o sistema do Barcelona potencializou o Rafinha de uma maneira que eu imagino que nem ele esperava e ele se colocou nessa conversa. Eu não sei se o Brasil quer armar um sistema só para potencializar o Rafinha, mas se você conseguir jogar com as linhas um pouco mais altas, fazer uma pressão, tentar pegar mais o Rafinha e o Vinícius Júnior em velocidade para colocar a bola para eles em boas condições, em condições melhores para eles enfrentar o adversário, para finalizar, para dar assistência, eu acho que melhora. Ô Bonsa, falamos de um meio-campo, falamos de um atacante, posições, setores do campo onde o Brasil, de fato, quando tem a posse de bola, a coisa não está andando, mas então falta falar da defesa. Queria um olhar seu sobre esse setor também. A gente está considerando o sistema com quatro, né? Uma linha com quatro. Aparentemente começamos assim, tem muita resistência para mudar, embora talvez fosse de bom tom considerar mudar. Porque o Brasil tem ótimos zagueiros, o Brasil realmente tem uma safra boa de zagueiros jovens surgindo, a gente tem o Bremer, não está nessa convocação, mas tem se destacado e está, posso estar falando uma bobagem, mas está se acostumado, tá acostumado a jogar com linha de três, correto? E então ele joga na Juventus, né? Jogou muito na Juventus com três zagueiros. Pois é, e a gente vê alguns jovens, por exemplo, o Beraldo, é uma pena que o Beraldo esteja jogando menos do que poderia, porque está num clube muito grande, que é o Paris Saint-Germain, mas é um jogador que está na convocação também, a gente sabe que pode contribuir, a gente tem muito zagueiro bom, mas zagueiro muitas vezes é sistema, né? O Murilo, que joga muito bem no Nottingham Forest, joga num tipo de jogo que quando você for reproduzir com o Dorival Júnior fazendo araquiri tático
né, entregando para Deus, dentro do Monumental de Nunes, com uma seleção brasileira montada de um jeito que ele tirou, parece que ele sorteou um jeito de jogar, o Murilo ficou exposto. Não jogou, e aí, em parte ele foi mal mesmo, em outra parte é o sistema que prejudica. Com o Casemiro na frente da zaga, o Brasil não tomou gol, o Brasil estava tomando mais de um gol por jogo nos últimos 15 jogos em média, era importante não tomar gol, tudo certo, mas o sistema defensivo a gente ainda fica pensando nessa coisa dos dois zagueiros, dos três zagueiros, em quem é que complementa quem, porque Murilo e Bremer, será que eles são redundantes na força física, na velocidade? Tem que ter um mais técnico? Estou falando tudo isso porque eu peguei para mim essa parte de conversar sobre os zagueiros, mas eu quero te ouvir sobre dois jogadores que não são zagueiros, estão na linha de zaga, mas que talvez estejam colocando o torcedor da seleção brasileira e a torcedora em uma situação de caramba, qual é? Que é o Wanderson, pelo lado direito, né? As pessoas não assistem os jogos do Mônaco, evidentemente, as pessoas não estão por dentro do que ele faz ao longo do ano. Parece ser um lateral mais ofensivo, um lateral de repente bom para jogar com uma linha de três, mas a gente não sabe exatamente o que ele tem feito. E o Alexandro, do outro lado, a gente conhece, a gente está vendo ele no Flamengo, mas no banco de reserva tem um cara que é o típico cara que o nosso tiozão senta no boteco e fala: Carlos Augusto? Estão mentindo para mim, esse cara não existe, né? Ele é o cara que a corneta canta. E parece ser um jogador defensivo, o contrário do Wanderson, um jogador defensivo, um jogador tático, que merece ser tratado com respeito, porque afinal de contas chegou numa final de Champions League e não é um mau jogador, muito pelo contrário, é um jogador bem interessante. Ele é reserva da Inter, isso eu acho que é inevitável, né? Porque ele joga atrás do Di Marco, que é um lateral mais ofensivo do que ele, é um lateral de mais qualidade de passe, de cruzamento e de chegada na área. Ele é mais um lateral cumpridor, digamos assim. Eu acho que ele é menos ofensivo mesmo do que a gente costuma ter de laterais. E o Wanderson também, sendo bem sincero, né? Ele é um lateral. Ele até, eu vi nessa temporada, ele jogou algumas vezes com três zagueiros, como um ala pela direita, mas ele é muito elogiado pela parte defensiva na França. Eu também achei uns artigos sobre os jogos do Wanderson e falo como ele é equilibrado, como ele não corre muitos riscos, como ele não chega à frente. E os números corroboram isso. Ele teve 3 assistências na Ligue 1, né? Em um time como o Mônaco, que é um time de parte de cima de tabela. Então, se você um lateral esquerdo que sobe o tempo inteiro, que tenta ficar dando assistência e cruzamento, com certeza teria mais. Ele nem tá jogando tanto, ele tem só 23 jogos como titular pela Ligue 1 nessa temporada, também não se machucou tanto assim. Então não é também a melhor temporada do Wanderson. Mas eu acho que esse é um perfil também muito claro. Até se a gente for falar de outros volantes do Brasil, também eu percebi um perfil muito claro na maioria deles. Mas os laterais também, que são esses laterais que são equilibrados, que cumprem bem uma função, mas se você está esperando o Cafu e Roberto Carlos, você não vai encontrar neles. E acho que tudo bem. Acho que a seleção brasileira não precisa ter sempre essa força pelas laterais. Mas aí você precisa também encontrar em outros lugares. Eu acho que a geração atual de laterais do Brasil, e você pode usar o Wanderson e o Carlos Augusto como exemplo, são de jogadores muito mais nota 6, 6,5, que vão brilhar quando eles não cometerem erros, do que os vultuosos que chegavam no ataque. Este é Bruno Bonsante, você acompanha o trabalho dele no canal Meio Campo, aí ele tem o podcast, ele tem a newsletter, você pode segui-lo nas redes sociais, ele tem o canal Bonsa FM, e o Bruno Bonsante é um desses grandes, desses caras que eu realmente paro para escutar, porque geralmente aprendo, mais do que concordar ou discordar, eu aprendo. Bruno Bonsante, Rogério Ceni, Cafu, Lúcio, Roque Júnior e Júnior, César Sampaio, Vampeta, Rivaldo e Juninho Paulista, Edmundo e França. No banco, Bosco, Silvinho, Edmilson, Mineiro, Juninho Pernambucano, Adriano e Marques. O técnico, Pedro Santilli, porque o técnico de então estava. Enfim, não posso dar dica, eu quero que você tente matar que jogo era esse. Putz, Trivia boa, virada do trivia bem século. boa. Virada do Virada do século, né? século.
Virada do século. Tá. Então, antes ou pode ser, não, foi Nove... depois. Novembro Não, de 2000. Os 97. micro-ondas. Novembro de 2000. Tá. Novembro de 2000. Copa América? Não, Não? não. Então, Foi em São não sei, Paulo. não vou matar. Eu peguei esse jogo porque ele também foi em São Paulo. Foi Brasil 1, Colômbia 0. O famoso jogo das Certo. bandeirinhas. Que a torcida do Morumbi jogou as bandeirinhas no campo e o Roque Júnior, no Sim. último lance, fez um gol de cabeça. Era após a Olimpíada de 2000, então o Brasil vivendo CPI, aí caiu o Lucha, e fica o Candinho, não fica. O técnico foi o Pedro Santilli. E o gol foi do Roque Júnior, foi aos Muito bem. 48 do segundo tempo. Edmundo e França no ataque, hein? Depois entrou, É, os dois saíram e deram lugar a Adriano e Marques. O Brasil terminou o jogo com Adriano e Marques no ataque. Marques, então, ídolo do Atlético Mineiro. Adriano começando a sua trajetória. Bruno Bonsante, eu te agradeço. A gente vai falar mais vezes, tentar esclarecer o que acontece com os nossos jogadores é um dos nossos interesses, e é sempre bom lembrar: não existe uma fórmula de seleção na qual você pega o cara, traz para a seleção e fala, faça exatamente a mesma coisa que você faz no clube. Isso não existe. Isso sim. não existe. É outro contexto, é outra coisa, mas serve para a gente entender um pouquinho, e acho que é uma presença de espírito de um técnico bom, de um técnico legal de papo, é pelo menos conversar e entender o que acontece. Algo que tem técnico que é mais durão, que é mais chatão, de repente não se dá esse trabalho. Mas um técnico que é mais maleável consegue captar a essência de algumas coisas e achar até soluções quando pergunta para um cara: meu, como é que é lá? Como é que é lá? Tipo, o João Gomes, como é que é? O técnico manda você carregar a bola ou é só bico, né? Como é que você faz cobertura de lateral? Porque eu tenho um lateral aqui que eu preciso achar um sistema onde ele ataque mais. No dia a dia, como é que você tem? Esse tipo de pergunta acontece, tem que acontecer, pelo menos, no pouco tempo que o Ancelotti tem de trabalho, esse tipo de pergunta acaba valendo bastante. Eu espero que isso aconteça e a gente troca a nossa ideia aqui para tentar entender. Não lembrei, Bruno Bonsante, que a gente tem que ser meio neutro aqui na conversa. Eu passei o domingo de Cruzeiro. Eu estou conversando com você com a camisa do Cruzeiro. Se alguém Acho perguntar que nos tá tudo comentários, bem. por quê? Cara, peguei É a só porque camisa, sim. camisa de algodão. Eu uso camisa de algodão no domingo. Aqui acho a camisa do Cruzeiro a mais Sim. bonita do planeta Terra e tenho. Mas tenho de outras também, inclusive ganhei de ouvintes da Central 3 camisa do Cruzeiro, do América e do Atlético. E isso para mim é um orgulho. Falta que cariocas, paulistas, paranaenses façam o mesmo. Obrigado, viu, Bonsa? De nada. Só uma coisa sobre aquela sua ideia de jogar com três zagueiros, por exemplo, como uma possibilidade. Muitos dos volantes brasileiros estão jogando com sistema de três zagueiros, que é uma diferença porque quando você joga com quatro, o primeiro volante, ele é basicamente não um terceiro zagueiro, mas ele tem essa. Ele sabe que só tem dois caras atrás. Com três, libera um pouco mais. Mas, por exemplo, o João Gomes joga com três zagueiros. Andrei Santos joga muito com três zagueiros. Ederson, muito com três zagueiros. O próprio Bruno Guimarães terminou a temporada, quando o Joelinton machuca, o Newcastle vai para três zagueiros, joga ele e o Tonali. Então, tem muito. Tem acontecido muito desses volantes brasileiros. Inclusive no Wolverhampton, dois brasileiros, né? É o João Gomes e o André, que jogam como os dois primeiros volantes do Wolverhampton. Então, eu acho que não tem no arsenal do Ancelotti, que é esse técnico super maleável, não lembro dele de um trabalho em que ele usou três zagueiros, mas não me surpreenderia também, justamente por essa, como ele é bom de se adaptar, se ele tentasse algo nesse sentido. Acho que pode ser um caminho interessante, apesar de aqui no Brasil não ser o sistema mais amado, né? Mas lembrar que a gente foi campeão, a última vez que a gente foi campeão mundial foi com três zagueiros também, né? Então pode ser que funcione. Muito obrigado pelo convite. Quando você quiser, estamos aí de volta. Não tinha parado para pensar nisso, Bruno Bonsante. É a primeira vez que eu ouço alguém fazer essa observação. Acho que ela, inclusive, é a mais valiosa de todo o nosso papo. Prestar atenção em quantos dos nossos meio-campistas estão jogando com três zagueiros atrás deles. Isso talvez ajude a gente a explicar. Casemiro também, aliás, porque o Rubem Amorim também é três zagueiros. Essa conversa vai crescer.
Vamos, pelo menos na nossa parte aqui, a gente vai pensar e observar sobre isso. Cada vez mais estou convencido de que a gente tem uma safra muito boa de zagueiros, de pontas, exceção ao Ender, que está faltando 9, 2 e 6 são posições que a gente está meio carente, está formando pouco, e a meiuca ali também, acho que a gente está criando mais jogador de velocidade do que de jogador de criação, mas é uma questão realmente bem interessante, a questão do sistema, porque futebol também é costume, é repetição, se os jogadores passam um mês num sistema, vale a pena pelo menos considerar que eles tenham dificuldades na hora de mudar o sistema com 2 sessões de treino muito rápido e ainda por cima, né, Bruno Bonsante, na Granja Comari, que não dá para enxergar porra nenhuma, porque tem neblina. Então você não Tem, enxerga, é nada. difícil. É difícil. Valeu, gente. O canal Sarriá volta nessa segunda-feira. A gente faz um pré-jogo. Na terça-feira, depois do jogo Brasil-Paraguai, a gente também abre câmera e microfone para conversar. E a nossa ideia é passar os próximos 17 anos falando de seleção brasileira aqui no canal Sarriá. Conto com vocês. Tchau, tchau.